Mas antes, se você, flamenguista aí, que vai já já ouvir sobre o Flamengo no Fla-Flu, sobre o fim de semana, se você não viu o jogo do Fluminense ontem, se anime, tá? Se anime, porque o Fluminense suou sangue para ganhar do Nova Iguaçu ontem jogando no campo da Portuguesa, né, do Governador. O Fluminense estava perdendo o jogo no primeiro tempo, 1-0. Perdendo, vou dizer, até com alguma justiça, porque não tinha feito absolutamente nada. É verdade que o Nova Iguaçu estava atacando pouco, mas no contra-ataque que teve, foi lá, amigo, e conferiu. Foi lá e fez o seu gol, passou como quis por Ignácio, por Freitas, a zaga do Fluminense ontem. É bom dizer que o Gemes e o Arana, os dois contratados para a temporada, começaram no banco de reservas. Os dois jogadores, né, os únicos reforços até agora, Savarino ontem confirmado oficialmente, mas ainda não estava em condições para começar jogando ontem, óbvio, né? Tinha acabado de ser apresentado no clube. Então, Gemes e Arana começaram no banco de reservas. Por quê? Não sei. Tem alguma explicação óbvia ou lógica? Não, não tem. O Fluminense tinha jogado no sábado, 5 dias depois do jogo do Iguaçu. Será que o Zubeldia, que nem estava lá dirigindo o time à beira do campo, que ainda está se recuperando de uma intervenção médica, será que o Zubeldia acha que depois de 5 dias eles precisavam ser poupados? Gemes e Arana, pois é, começaram no banco, titulares, Freitas com o Ignácio na zaga e na lateral esquerda o René. Mas o Fluminense fez um jogo, gente, horroroso, assim, mas muito ruim mesmo, principalmente no primeiro tempo, quando teve o chamado time titular em campo, o time principal, inclusive com esses dois do ano passado ainda, sem os novos reforços, e com uma única exceção, Matheus Reis começou jogando no ataque, ao lado do Canóbio e do Everaldo. Sim, não é mentira, gente, é real. O Everaldo começou jogando, o Everaldo ainda é titular do Fluminense em 2026, estava sem marcar desde 2 de agosto. Um cara que não marcava gol há 5 meses, ontem foi titular novamente nessa partida contra o Nova Iguaçu. E lá, mas o Everaldo fez um gol no segundo tempo. Fez. Perdeu outros 4 ou 5 na cara do gol, mas fez um gol depois de 5 meses. E não foi poupado, mesmo tendo feito gol, mesmo tendo saído de campo substituído, com o Fluminense vencendo, ele não foi poupado nas vaias, digo eu, justas, da torcida do Fluminense. Então, Everaldo foi substituído, fez um gol, quebrou o seu jejum, mas fez outra atuação patética, vergonhosa, que mais uma vez deixa a gente se perguntando por que o Everaldo ainda está no Fluminense? Mais do que isso, por que ele continua sendo titular? É absolutamente inaceitável, isso desafia qualquer senso lógico, óbvio, comum de qualquer torcedor, de quem assiste a futebol, não apenas dos tricolores. Então, Everaldo esteve em campo, fez um gol, mas quem realmente decidiu, quem fez a diferença, foi o Serna, que começou no banco de reservas, né? O Kevin Serna, queridinho aqui da Raíza, jogador que está na mira do Boca Juniors. O Boca fez uma proposta ao Fluminense, que o Fluminense recusou no primeiro momento, e o Serna ontem saiu do banco de reservas para ser uma peça fundamental na virada do Fluminense. Fez 2 gols, fez o gol de empate, botou o jogo em 1-1 no início do segundo tempo, depois surgiu um pênalti para o Fluminense, perdido pelo Canóbio. Na verdade, quando o pênalti veio, o jogo já estava 2-1, né? Porque o Everaldo tinha feito o seu gol, um gol que ele recebeu dentro da área, acabou virando, fez o gol, e aí surgiu um pênalti para o Fluminense, perdido pelo Canóbio, e o rebote vergonhosamente perdido pelo Everaldo. Goleiro e o gol aberto, e o Everaldo perdeu o gol no rebote do pênalti. E o Serna, depois do Nova Iguaçu empatar o jogo novamente, o Nova Iguaçu chegou a empatar em 2-2, o Serna acabou decidindo, fez 3-2 numa cobrança bem feita de falta do Ganso. No rebote, o Serna fez o que o Everaldo não sabe fazer. Ele pegou de primeira, fez o gol da vitória. Dito isso, gente, quero destacar o seguinte: para mim, o Fluminense venceu com muito sofrimento, mas foi beneficiado pela arbitragem. O pênalti marcado a favor do Fluminense, eu não consegui enxergar até agora, né? Um suposto pênalti sobre o Everaldo, em que a gente não consegue ver a falta do jogador, só que isso acabou sendo decisivo, embora o Canóbio tenha perdido o pênalti, foi decisivo porque o Nova Iguaçu teve no lance, além do pênalti marcado contra ele, o jogador expulso. Então o Nova Iguaçu, a partir dali, ficou com um jogador a menos, e na minha opinião, aquilo acabou, obviamente, sendo um fator decisivo para que o Fluminense conseguisse vencer o jogo. Né? Resumo da ópera: atuação muito ruim, com o time principal e preocupante para o que vem por aí, para o futuro próximo do Fluminense. Ilan, mas é início de temporada. Sim, é início de temporada para todo mundo. Para o Nova Iguaçu, também para o Flamengo, que amassou o Vasco, jogando muito bem na véspera, é início de temporada também. Então era de se esperar um pouco mais, pelo menos um pouquinho mais, desse time principal do Fluminense contra o Nova Iguaçu.